Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior. Dr. Alberto do Amaral, a ordem internacional está passando por uma crise. Explique melhor, por favor. A crise da ordem internacional. A ordem internacional está em crise. A ordem internacional que nós conhecemos hoje foi constituída em 1945, ao final da Segunda Guerra Mundial, e teve dois grandes protagonistas, os Estados Unidos de um lado e a União Soviética de outro. Era o período da chamada Guerra Fria, do conflito bipolar. Bipolar porque havia princípios de organização da vida doméstica e da vida internacional completamente antagônicos. Eram contrários uns aos outros. Esta bipolaridade entre Estados Unidos e União Soviética, que poderia ter causado uma guerra de dimensões catastróficas, terminou com o desmantelamento da União Soviética em 1991 e com a vitória de uma economia de mercado. Mas pouco tempo depois, a situação internacional começou a deteriorar-se. E começou a deteriorar-se em virtude de vários fatores. A crise do Golfo, por exemplo, foi um dos fatores que levou à deterioração da ordem internacional, mas principalmente, além da guerra do Iraque de 2003, a ascensão da China significou um fato novo na ordem internacional. Primeiro, os Estados Unidos buscaram integrar a China na ordem internacional e depois a China representou um grande competidor para os Estados Unidos, tornando-se hoje o segundo maior grande exportador do mundo. Hoje, o que existe é uma crise da ordem internacional em várias dimensões. Existe uma crise de governança na ordem internacional. Quando nós falamos em governança, nós não falamos em governo. Governo é diferente de governança. Governo existe dentro de um Estado e impõe, pelo uso da força, as suas decisões, sejam as decisões tomadas pelo Legislativo, pelo Executivo ou pelo Judiciário. O governo detém, em última instância, o monopólio do uso da força. No plano internacional, as coisas são diferentes, porque não há ninguém que detenha o monopólio da força. Dr. Alberto, por que existe essa crise de governança? Há uma crise de governança porque nós não sabemos exatamente quem paga, quem determina, quem define as ordens e que serão executadas no plano internacional, quem define as regras. E esta crise se agudiza ainda mais porque outras agendas, outros países, outras formas de cultura, diferentes das culturas ocidentais tradicionais, em que os Estados Unidos, a Europa, o Japão, a Austrália, a Nova Zelândia predominavam. Há uma crise da comunidade internacional. Há uma crise sobre o sentido das normas internacionais e da cultura internacional. É uma crise também da legitimidade internacional. Há uma crise de que as normas internacionais, elaboradas por um pequeno grupo de países, não são legítimas e não são reconhecidas por grande parte da humanidade. Portanto, nós vivemos numa situação de crise da ordem internacional, em que as organizações internacionais como a OMC, como a ONU, não têm um funcionamento efetivo, que o próprio Tratado de Paris sobre Mudança Climática não produz os resultados dele esperados, como a Organização Mundial da Saúde também encontra dificuldades enormes para desempenhar as suas funções. É preciso, portanto, refundar a ordem internacional e refundar a ordem internacional à luz de novos valores, como, por exemplo, a questão da igualdade, a questão da saúde, a questão da paz, que é uma questão fundamental para a Organização das Nações Unidas, que não tem agido nesse sentido, e principalmente que a refundação da ordem internacional incorpore as reivindicações dos países em desenvolvimento menos desenvolvidos e também que seja capaz de promover o florescimento do ser humano em sua totalidade. Eu sou Sandra Capomatto. Você ouviu o professor de Direito Internacional Alberto do Amaral Júnior, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior. Decodificando o DNA, com Maiana Zates.
Olá, professora. Vamos ao tema da sua coluna de hoje. Desde que foi iniciada a pandemia, temos coletado amostras de nonagenários e centenários que foram curados da Covid-19. Alguns tiveram formas muito leves ou ficaram até assintomáticos, apesar de expostos a pessoas contaminadas. Não há dúvida que esses indivíduos longevos têm variantes genéticas de resistência e que aguentam qualquer desaforo do ambiente, até um coronavírus. A questão é saber que genes são esses e qual o mecanismo que usam para manter a resistência e a longevidade. Em uma pesquisa recente, coordenada pelo cientista italiano Paolo Garagnani, publicada na revista eLife, mostrou resultados interessantes em semi- e supercentenários que tiveram seus genomas sequenciados. Como é que foi feita a pesquisa? Os cientistas sequenciaram e analisaram os genomas de 81 centenários italianos, que incluía um grupo com mais de 105 anos, que eles classificaram como semi-supercentenários, e um grupo de supercentenários com mais de 110 anos. Eles compararam seus genomas com os de um grupo de 36 pessoas saudáveis, vivendo na mesma região e com uma idade média de 68 anos. E o que eles descobriram? Eles identificaram variantes em 2 genes chamados COA1 e STK17A, que eram mais frequentes nos indivíduos com mais de 105 anos. E depois eles compararam os achados com um estudo genético que já havia sido feito previamente de 333 italianos centenários e 358 indivíduos com idade média de 60 anos, e os resultados, então, foram comprovados nessa outra amostra. E qual é a função desses genes? No caso do gene STK17A, os centenários tinham um aumento na expressão desse gene, e esse gene atua nos mecanismos de reparo de DNA, que são um conjunto de processos pelo qual a célula identifica e corrige os danos das moléculas de DNA que codificam o seu genoma. A gente sabe que a taxa de reparo do DNA depende de muitos fatores, inclusive o tipo de célula, a idade celular e o meio extracelular, ou ambiente. E uma célula que acumula uma grande quantidade de danos no DNA, ou que não repare efetivamente os danos incorridos nele, terá um dos 3 possíveis destinos. Ou um estado irreversível de dormência, que é conhecido como senescência, ou a célula se suicida, que é conhecido como apoptose, ou morte celular programada, ou carcinogênese, que é a formação de câncer. O que sabemos é que os mecanismos de reparo de DNA que deram o prêmio Nobel aos seus descobridores em 2015 tornam-se menos eficientes com o envelhecimento. E sabe-se que vários genes que inicialmente foram demonstrados como influentes na longevidade estão envolvidos em proteção e reparo aos danos do DNA. Então, o grande pulo do gato é saber como é que esses genes atuam, e é nisso que os pesquisadores estão investindo. Bom, além disso, o grupo de cientistas estudou também mutações somáticas nos centenários, isto é, aquelas que não são herdadas pela linhagem germinativa, mas que se acumulam nas nossas células com o envelhecimento. Novamente, o estudo mostrou que os superidosos tinham menos mutações em vários desses genes. E como a maioria dos casos de câncer são resultados de mutações somáticas, isso explicaria também a menor incidência de câncer nessa população. Além disso, o estudo mostrou que esses supercentenários tinham menor risco de doenças cardiovasculares. Nosso grupo já tinha iniciado um estudo com centenários antes da pandemia e conseguimos já recrutar 14 centenários, incluindo vários com mais de 105 anos após o início da pandemia. E o nosso próximo passo é gerar diferentes linhagens celulares desses centenários e aprofundar nossos conhecimentos acerca dos mecanismos que os protegem não só da Covid-19, mas de outras doenças infecciosas ou doenças relacionadas com o avançar da idade. Afinal, todos nós queremos ser premiados com envelhecimento saudável. A professora Maiana Zatz conversou comigo, Fabiana Maris. Decodificando o DNA, com Maiana Zatz. Ciência e cientistas, com Paulo Nussweig.
Professor, que cientista teve sua história contada recentemente em um filme? Caro Júlio, caras e caros ouvintes, como alertei desde as primeiras edições da coluna Ciência e Cientistas, ao falar da trajetória de cientistas, tento evitar cair no que o professor Guido Beck chamava o histórico erro do culto à personalidade. Na coluna de hoje, isso será particularmente difícil. Finalmente, decidi falar sobre Maria Skłodowska, uma pessoa especialmente inspiradora sobre quem há muita informação disponível em diversas excelentes biografias e artigos históricos. A minha principal fonte foi o capítulo escrito pela minha amiga, a professora Renata Zukanovich Funchal, para o livro Mulheres na Física, editado pela Sociedade Brasileira de Física. Em abril, vi o filme Radioactive, contando a história de Marie Curie. Gostei do filme e recomendo assistir. Maria Skłodowska, nascida em 7 de novembro de 1867 em Varsóvia, enfrentou e superou várias barreiras como mulher, como cientista e como estrangeira que adotou a França como seu lar. Seu pai e sua mãe eram professores. A mãe de Maria morreu de tuberculose quando ela ainda era criança, assim como uma irmã mais velha tinha morrido de tifo. O pai de Maria valorizava todo tipo de conhecimento e teve forte influência sobre a filha, que desde pequena se destacava nos estudos. Impossibilitada de ter acesso à educação superior na Polônia sob ocupação russa, Maria mudou-se para a França, ingressando como estudante na Sorbonne e vivendo dificuldades financeiras num pequeno aposento em Paris. Embora no início percebesse que seus colegas franceses tinham mais conhecimentos de matemática e física do que ela, com muito esforço e teimosia, ela se formou em primeiro lugar na turma. Em 1894, um físico polonês lhe apresentou Pierre Curie, que ele acreditava poder ajudar Marie a obter espaço de laboratório para realizar suas pesquisas. Aos poucos, seus interesses científicos e pessoais foram se aproximando, e eles se tornaram colaboradores e posteriormente se casaram. A descoberta por Henri Becquerel, em 1896, da emissão espontânea por sais de urânio de raios que se pareciam com os raios X, intrigou Marie, que decidiu se dedicar ao seu estudo. Ela demonstrou que a energia emitida era proporcional à quantidade de urânio contida no material e postulou que seria uma propriedade atômica. Foi ela quem cunhou o termo radioatividade, em quem descobriu outros elementos com atividade natural. Com a ajuda de Pierre, ela descobriu 2 novos elementos, o polônio, nomeado em homenagem à sua terra natal, que não existia como país independente, e o rádio. Com poucos recursos, ela e Pierre precisaram realizar um trabalho hercúleo para separar 0,1 grama de cloreto de rádio puro a partir de 1 tonelada de petblenda, uraninita. Em 1903, Marie Curie se tornou a primeira mulher na Europa com o título de doutorado. Marie Curie obteve reconhecimento imediato por suas descobertas? A descoberta da radioatividade rendeu o Prêmio Nobel de Física de 1903 a Becquerel, Pierre e Marie Curie. Inicialmente, a Fundação Nobel não ia conferir o prêmio a Marie, mas uma matemática sueca que integrava o comitê alertou Pierre e, após a reclamação dele, Marie foi premiada também. Pierre morreu tragicamente, atropelado por uma carruagem em 1906. No obituário publicado no New York Times, Pierre foi tratado como descobridor do rádio, contando com a ajuda da esposa. Em 1911, Marie enfrentou uma campanha moralista e xenófoba contra ela em função de um caso que teve com Paul Langevin. Naquele mesmo ano, ela recebeu sozinha o Prêmio Nobel de Química pela descoberta do rádio e do polônio. É a única pessoa a ter recebido 2 prêmios Nobel em áreas científicas diferentes. Marie Curie faleceu aos 66 anos, vítima de anemia aplástica, que certamente pode ser atribuída à sua exposição a radiações ionizantes. Mas não é claro que isso se deva apenas ao rádio. Durante a Primeira Grande Guerra, juntamente com sua filha Irene, laureada com o Prêmio Nobel em 1935, um ano após a morte da mãe, ela levou equipamentos de raio-x aos campos de batalha para cuidar dos soldados franceses. Ao se tornar a primeira mulher enterrada por méritos próprios no Panthéon, prédio destinado aos grandes homens da França, em 1995, medidas de radioatividade dos seus restos mortais não indicavam que ela tivesse recebido exposição mortal ao rádio. Exemplo de talento, de superação, de desprendimento e atuação humanitária, de empoderamento feminino, é difícil evitar o culto à personalidade de Maria Skłodowska. Paulo Sensweig falou comigo, Júlio Bernardes, para a Rádio USP. Ciência e Cientistas, com Paulo Nussensweig. Doutor Bartô e os Doutores da Saúde, com João Paulo Lotufo.
Dr. João Paulo Lotufo, está acontecendo uma semana muito importante para o senhor, cheia de eventos e principalmente para o combate do tabagismo, não é isso? Essa é uma semana importante para quem trabalha contra o tabagismo. Dia 31 de maio é o Dia Internacional Sem Tabaco. E nós vamos ter muitas atividades nessa semana comemorando aí esse dia. Nós já falamos sobre o problema das drogas e do tabagismo na Liga de Adolescentes da Faculdade de Medicina de Santo Amaro do ABC. Essa liga é tocada pelos alunos bem interessados e eu fiquei muito feliz de ser convidado a participar. Vamos ver se a gente consegue montar uma liga de tratamento antitabágico lá na Faculdade de Santo Amaro do ABC. Vamos falar também na reunião anual dos presidentes das sociedades estaduais da Sociedade Brasileira de Pediatria. Vamos falar lá sobre o aconselhamento breve sobre álcool, tabaco e outras drogas, projeto iniciado no Hospital Universitário da USP. Vamos falar também na live da Associação Médica Brasileira, Sociedade Brasileira de Pediatria, Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, no dia 31 de maio, das 19 às 21 horas, ao vivo, transmissão pelo Facebook da Associação Médica Brasileira. Nesta semana, vamos estar lançando também um livro infantil para o Fundamental 1, que se intitula Os 12 Passos para a Sua Família Ficar Unida. Nós temos no site os 12 passos para evitar que os seus filhos entrem nas drogas. E a família unida é um passo bastante importante para evitar a experimentação precoce de drogas. Isso está numa linguagem bem infantil, com desenhos de Ana Paula Fred e textos de João Paulo Lotufo. Dr. Lotufo, e no site do Dr. Bartô, o que é possível encontrar sobre a questão do tabagismo? Temos linkado no site do Dr. Bartô, www.drbartô.com.br, uma série de vídeos como parar de fumar, produzidos pela Associação Médica Brasileira, Instituto Nacional do Câncer e Organização Pan-Americana de Saúde. Esta série é uma linguagem para o Fundamental 2, onde você tem ali vídeos em HQ, histórias em quadrinhos, que são bastante interessantes para que os jovens entendam um pouco o problema do tabagismo na sua saúde. Aproveitando essa equipe que fez esse trabalho, nós estamos montando um joguinho de celular, joguinho de computador, onde o Dr. Bartô está numa escola trabalhando para evitar que os seus filhos se iniciem na maconha. Então essa é uma linguagem também para o jovem, para a criança, adolescente, uma linguagem em joguinho de computador. Como o Brasil comemora 9% de fumantes, nós éramos 30% de fumantes, eu quero homenagear duas pessoas que trabalharam muito para a gente chegar nesse nível de ser o quarto país em número de ex-tabagistas. Primeiro, o Dr. José Rosenberg, que foi um dos precursores dessa batalha e que, através de seus trabalhos, me introduziu nessa luta antitabágica, uma luta vitoriosa, mas com muito ainda a se fazer. Segundo é o Dr. Alberto Araújo, da UFRJ, meu irmão de luta, meu amigo e batalhador incansável do combate às drogas. Participamos juntos do grupo de combate às drogas Listas e Listas do Conselho Federal de Medicina. Andamos muito pelos corredores do Congresso Nacional fazendo advocacy, pois os deputados é que votam as leis e pouco conhecem sobre esse problema. E eu aproveito a oportunidade para dizer que o tabaco é a primeira causa de morte evitável no mundo, são 150 mil mortes por ano no Brasil. O álcool responsável por 100 mil mortes por ano no Brasil, e se a gente juntar aqui todas as mortes por outras drogas, nós estamos muito perto das 400 mil mortes causadas pelo Covid-19. Nossa batalha continua em relação a todas as drogas. Façam um aconselhamento breve em sua casa, em sua escola, em toda a rede de saúde. A prevenção vem em primeiro lugar. Um grande abraço a todos. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu o Dr. João Paulo Lotufo, pediatra da Universidade de São Paulo, responsável pelo projeto Dr. Bartô. Dr. Bartô e os Doutores da Saúde, com João Paulo Lotufo. A qualidade da democracia, por José Álvaro Moisés. Professor José Álvaro Moisés, como o senhor analisa as manifestações de rua desse último fim de semana? Quase todas as capitais do país reuniram um grande número de manifestantes, em sua maioria usando máscaras, embora às vezes se aglomerando, e que denunciaram as omissões do governo federal quanto ao enfrentamento da pandemia do Covid-19.
As duas maiores reivindicações dessas manifestações foram a ampliação do plano de vacinação e a extensão do auxílio emergencial pelo valor de R$ 600 para as pessoas que são necessitadas. Essas foram, em realidade, as primeiras grandes manifestações populares desde o início da pandemia. E é possível que um dos seus principais efeitos seja reforçar o papel que vem desempenhando a Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado e que examina qual foi a atuação desde o início da pandemia do governo federal. Pode ser que esses efeitos venham a se sentir durante toda a semana, mas eu diria que o fato mais importante da semana ainda não é esse. Todo o mundo político está na expectativa de qual será a decisão que as autoridades do Exército Brasileiro tomarão em relação ao ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, que mesmo sendo um oficial da ativa, participou de um ato político no fim de semana anterior, comandado pelo presidente Jair Bolsonaro. Pazuello não apenas participou, como se discursou, portanto esteve numa presença muito ativa no ato que se realizou. O regulamento do Exército impede que oficiais da reserva participem de manifestações políticas e partidárias dessa natureza. E é exatamente o que ocorreu no penúltimo domingo sob o comando do presidente Jair Bolsonaro. Analistas políticos e boa parte da mídia relataram que o presidente Jair Bolsonaro pressiona o ministro da Defesa, general Braga Neto, para que Pazuello não seja punido. Num certo sentido, isso prenuncia uma situação tensa nas relações entre o Exército e o governo do presidente Jair Bolsonaro, que pode suscitar um aspecto de crise, retomar, num certo sentido, uma crise que já tinha se manifestado quando o presidente Jair Bolsonaro demitiu o ministro da Defesa algumas semanas atrás. A questão traz à tona de novo os riscos e os efeitos da constante intervenção militar na vida política brasileira. E isso tem relação com a qualidade da democracia. Professor, e nesse sentido, o Brasil tem um histórico de intervenções militares na política, certo? A influência dos militares na vida política brasileira data do Império, principalmente após os resultados da Guerra do Paraguai. Mas essa influência passou à condição de intervenção constante com a proclamação da República, com a revolta dos tenentes nos anos 20 do século passado, os governos de após a Revolução de 30, nas quedas de Vargas em 1945 e 1954, no golpe que derrubou o Goulart, a ditadura que o sucedeu, o controle da abertura política dos anos 80 e agora na eleição de 2018, quando houve a interferência do general Vilas Boas, ex-comandante do Exército, em decisão do Supremo Tribunal Federal que pode ter afetado a disputa que levou Bolsonaro ao poder. Havia um pedido de habeas corpus do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e que o Supremo negou. Alguns atribuem a negativa à influência que teve uma comunicação do ex-comandante do Exército, general Vilas Boas. O governo do presidente Jair Bolsonaro tem a participação de mais de 6 mil militares, entre oficiais da ativa e da reserva, e no qual o Ministério da Defesa, ao invés de estar subordinado às autoridades civis, é ocupado por oficial hierárquico de uma das 3 forças. Assim, em que pese os limites constitucionais, os constantes pronunciamentos militares problematizam a autonomia do poder civil, e isso evidentemente implica em uma perda da qualidade da democracia na medida em que autoridades eleitas passam a estar subordinadas a autoridades que têm força, como é o caso daquelas que correspondem às Forças Armadas brasileiras. Obrigado, professor. Eu, Gustavo Xavier, ouvi o professor José Álvaro Moisés. A qualidade da democracia, por José Álvaro Moisés.